Se você se interessa pelos bastidores das produções dos filmes aos quais você assiste, você vai se interessar pela historinha que eu vou te contar agora sobre os bastidores da produção de Meu Filho, que é esse filme que acabou de estrear na Amazon Prime Video Brasil, estrelado pelo James McAvoy. Porque o diretor francês Christian Carillon propôs uma tarefa, digamos que inusitada, peculiar pro James McAvoy, que era, ele não ia ter acesso ao roteiro do filme, ele não ia saber o que ia acontecer na história, mas ele precisava reagir ao que os outros personagens apresentavam pra ele. E a ideia parece que era extrair uma interpretação mais natural do James McAvoy, que eu não sei vocês, se eu fosse um ator profissional, eu ia ficar meio cabreiro, porque eu sou um ator profissional, eu não preciso desse tipo de trucagem pra oferecer uma interpretação natural. Inclusive, esse é uma refilmagem, o próprio diretor Christian Carillon fez esse filme 4 anos atrás na França. Naquela ocasião, o filme era protagonizado pelo Guillaume Canet e pela Mélanie Laurent. Aqui, a esposa do protagonista é vivida pela Claire Foy. Mas toda essa história que eu contei pra vocês não interessa nem um pouco se você, como todas as outras pessoas do mundo, estão unicamente interessadas ou prioritariamente interessadas no filme que você viu na tela. Porque por mais interessante que seja a gente saber dos bastidores do filme, o mais importante é, o filme funciona? E eu preciso dizer que toda essa estratégia usada pelo diretor é meio que um tiro no pé, porque não faz diferença nenhuma, não torna a experiência diferenciada e, pelo contrário, gera algumas consequências negativas que eu vou falar um pouco nesse vídeo. Só pra vocês saberem um pouco da história, o filme conta sobre um pai e uma mãe que precisam se envolver na investigação das buscas pelo filho deles desaparecido numa região mais remota. O filho foi para um acampamento e acabou desaparecendo, e esse ex-casal, que aqui são vividos pelo, como eu falei, James McAvoy e a Claire Foy, precisam se reencontrar para tentar ajudar as investigações para encontrar esse filho. E claro, né, pela premissa você já imagina que algumas rachaduras, que algumas mágoas, que algumas questões do passado desse ex-casal vão vir à tona, e o filme é basicamente isso. Um dos problemas que eu vejo nessa estratégia do diretor é que, como o protagonista não tem a personalidade dele muito bem desenvolvida pra gente, o filme é um daqueles filmes que começam in media res, ou seja, eles já começam no meio da ação. E aqui, começar no meio da ação significa já começar no meio das investigações. Então, a gente não tem tempo para conhecer os personagens. Mesmo sendo um filme que começa em media res, muitos filmes conseguem usar ou flashbacks ou mesmo situações durante a ação que vão fazer a gente conhecer melhor os personagens, mas aqui isso não acontece. A gente já é obrigado, ou o filme já espera, que a gente se envolva, que a gente se preocupe com os personagens, por ser uma situação na qual qualquer um de nós estaria desesperado. Então o filme tenta confiar nisso, na premissa, e também tenta confiar na persona cinematográfica do James McAvoy, que é um cara, né, se você conhece mais ou menos o trabalho dele, você sabe que ele é associado a personagens, normalmente, né, essa é a persona dele, que são mais desequilibrados e que você não consegue confiar muito, porque eles podem explodir a qualquer momento, eles podem ter um desequilíbrio, eles podem ter uma instabilidade muito grande. Então a gente começa o filme já com o pé atrás em relação ao personagem, e o filme quer que você se envolva com aquele personagem, que você se preocupe com a busca dele, mas ao mesmo tempo não confie muito nele pela persona do James McAvoy. Só que, como eu falei, o primeiro problema é que a gente não conhece nada sobre aquelas pessoas, então é difícil de se envolver. E tem um outro problema, como o filme não dá muito contexto, por exemplo, a gente não sabe nem o que esse cara faz. A gente sabe que ele tem um trabalho internacional, de acordo com os próprios termos dele, ele viaja muito, principalmente para países perigosos, ou por questão de guerra, ou por questões políticas, e talvez, né, tem um investigador lá que até sugere isso, esse desaparecimento da criança pode ser um sequestro ou algo do tipo, causado pelo trabalho que é muito perigoso dele. Mas o que exatamente ele faz? Ele é um diplomata? Ele é um magnata? Ele fala que ele é envolvido com petróleo, mas a gente não sabe direito o que ele faz. E por que isso é um problema? Isso é um problema porque quando você tá assistindo a um filme de suspense, é muito fácil e é muito preguiçoso um filme fazer você não saber nada sobre a história. Por quê? Porque qualquer coisa que vier é surpresa. Na verdade, o bom filme de suspense, o que ele faz? Ele te dá muita informação, ele te dá muito o que acreditar, ele te dá muito o que esperar, ou seja, ele cria muita expectativa e aí ele consegue reverter a expectativa. Nesse caso, a gente não espera nada, porque a gente não sabe o que esperar. A gente não sabe quem são aquelas pessoas, a gente não sabe quais são as alternativas, quais são as possibilidades. Então,
Então, qualquer coisa que vier, em teoria, seria surpresa, porque você não sabe nada. E mesmo assim, o filme consegue ser previsível do início ao fim. Não tem nenhuma grande surpresa. E, inclusive, algo que o filme faz também, que demonstra que 1h30 é um filme muito curto, é até tempo demais pra esse filme, porque eu acredito que tempo de filme varia de filme pra filme. Tem filme que precisa de 2 horas, tem filme que 1h15, 1h20 já resolveu. Tem filmes que precisam de mais tempo, né? De 3, 4 horas, eu acredito que precisa sim. Nesse filme aqui, só pra vocês terem uma ideia, depois de 1 hora de filme, a meia hora final é apenas o protagonista em uma situação de busca que é bastante repetitiva. Inclusive, tem algo que é absolutamente estúpido que os sequestradores fazem e que a gente descobre naquele final do filme. Como eu falei, é repetitivo. É só o James McAvoy naquele esconderijo onde o menino tá sequestrado. E é absurdo que os sequestradores tenham sequestrado o menino ali do lado e deixado ele em cativeiro ali no mesmo lugar. Ou seja, eles nem levaram o menino pra longe das investigações. Então, é assim, né? Até do ponto de vista de lógica da história, é um filme que tem uma lógica e que tem uma coerência muito frágil, né? Se você começa a montar as peças, a história não se sustenta. E tem coisas que acontecem, por ser um filme muito apressado, por ser um filme muito curto, e que precisa apressar a história, precisa resolver as coisas logo, que se você pensa depois, você fala, não, mas aquilo não faz nenhum sentido. Por exemplo, na hora que o policial lá tá no meio da investigação, e ele só chega lá, né? Ele faz tudo aquele teatro, coloca o celular do personagem dentro do micro-ondas, porque ele pode estar sendo grampeado, e aí ele fala, não, tem ligações da Escócia, ligações da Inglaterra, falando pra gente encerrar as investigações, e fica por isso mesmo. Até faz sentido, isso é um clichê até do gênero, que a polícia saia, que a polícia não se interesse tanto pela investigação, e o casal precise cuidar da investigação sozinho. Mas precisava ser mais articulado isso, a gente precisava entender mais de maneira lógica dentro da história por que que foi assim, e não apenas chegar um cara e falar e a gente tem que aceitar. Então, o resumo da história é que o filme não se sustenta, que é um filme bastante aborrecido, pra falar a verdade, e que, se você não soubesse dessa história que eu contei pra você no começo do vídeo, da experiência feita com o James McAvoy, não seria algo que você perceberia, porque, enfim, né, é um filme bastante genérico. Se vocês assistirem o filme, me digam aqui embaixo, né, vocês gostaram, não gostaram, concordam ou discordam de mim, e não se esqueçam, claro, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, se quiserem entrar no meu grupo no Telegram e também curtir a minha página nova no Instagram, tá aqui em cima a arroba, e é isso, eu vou ficando por aqui, tchau!